Pá, beleza? Hoje a gente vai falar de direito de família, é, primeiramente com um panorama geral e depois vamos estudar minuciosamente os artigos, né? Bom, quando os princípios de direito de família, temos dignidade da pessoa humana acima de todos, né? Porque é um princípio, um direito fundamental. Temos a solidariedade familiar, igualdade entre filhos, claro que nenhum filho vai ser o preterido ou ninguém vai ser excluído ou privilegiado na relação familiar, né? Inclusive aí na distinção entre filhos biológicos e o filho bastardo, né? Não necessariamente biológicos, né? Mas filhos bastardos que se originam de um vínculo separado, eles são iguais para todos os termos aos filhos que são originados do mesmo vínculo conjugal. Temos a igualdade entre cônjuge e companheiro, logicamente, igualdade na chefia familiar. Isso muito polêmico hoje em dia, porque o homem sempre foi visto como cabeça da família, como o controle, né, o pai da família. Pai de família é uma expressão que nos mostra com bastante veemência isso. Hoje em dia nós temos aí a igualdade entre homem e mulher na chefia da família, então os dois têm o mesmo poder familiar, tá? Conjuntamente. Temos ainda o princípio da não intervenção, sobre qualquer tipo de entidade, pessoa física, jurídica, não pode intervir no casamento, na família, na ordem dos filhos. Temos o princípio do melhor interesse da criança, isso muito visto em ações de alimentos, né? Princípio da afetividade, de maneira que o pai socioafetivo, ou seja, aquele que a criança vê como pai é, de maneira afetuosa, é igualmente importante, é igualmente considerado tanto quanto o pai biológico. E o princípio aí da função social da família. Já que a família ela é um recorte da sociedade, né? E até mesmo slogans governamentais falam muito em família, né? E temos várias espécies de família: convencional, monoparental. Convencional, obviamente, bem fácil: pai, mãe e filho. Monoparental, que trata aí da mãe solo, dos pais que criam os filhos sozinhos, né? Pai que cria filho sozinho, mãe que cria filho sozinho, ou seja, só ela e o filho. Temos a família homoafetiva, né? E temos a família socioafetiva. Ela existe aí um vínculo afetivo, né? Como por exemplo o filho quando considera o padrasto, a madrasta, e somente pelo vínculo de afeto, que produz sim efeitos jurídicos. Ainda temos a família poliafetiva, mas ela não é considerada no ordenamento jurídico brasileiro, não reconhecida no país, né, de fato, que é um casamento só entre três ou mais pessoas, ou seja, não é estar casado com duas pessoas ao mesmo tempo. É um casamento só em que as três pessoas se casam entre si, tá? Existe uma diferença. Podemos falar de união estável, que consiste na união entre duas pessoas que têm aí o objetivo comum de constituir família, mas não conseguiram preencher todos os requisitos formais para se casarem. Então, é uma arquitetura toda trabalhada, união estável, porém elas não preencheram algumas legalidades, alguns princípios, alguns requisitos, algumas coisinhas pequenininhas do casamento, né? E não se casaram, mas para todos os efeitos tem os mesmos efeitos de um casamento, né? É uma situação de fato, né? Porque é o que a gente olha na prática e não de direito, não é uma coisa que está num papel, numa certidão, não é uma coisa que foi homologada por um tipo de justiça, alguma coisa assim. Esse vínculo precisa ser duradouro, não necessariamente sobre um prazo específico, mas para alguns casos um vínculo duradouro aí de 1 ano é muito duradouro, né? Para outros um vínculo de 5 anos ainda é pouco, né? Então é muito difícil mensurar o prazo especificamente, por isso que tudo vai depender do caso concreto.
E, por último, não é necessário que os companheiros, né, que a gente chama de companheiros, não é necessário que eles morem juntos. Né? A necessidade é só o objetivo de constituir família, não preencher os requisitos do casamento e também aí tem uma durabilidade dessa união. No sentido aí das esponsais também, é a situação do noivado, né? Quando existe uma promessa de um casamento, ou seja, as esponsais são anteriores ao casamento. É um contrato, né? A gente pode chamar isso de um contrato que gera obrigações mútuas e recíprocas, e importa obrigações decorrentes de um contrato comum. É muito importante a gente falar que a proposta de um contrato e aceitação, né, que a gente já viu em direito das obrigações, direito contratual, a proposta e a aceitação, quando a gente falou de oblação e tal, essas duas etapas já criam um vínculo entre as partes, mas quando a gente está falando de esponsais, a simples de existência não vai gerar um direito à indenização. Claro que assim, existem algumas hipóteses. Por exemplo, se eu sou a noiva, aí ficou bosta, né? Mas é que a noiva é o exemplo normal, né? Porque sempre o homem cai fora. Mas vamos supor que tem a noiva. A noiva tá lá linda com o vestido, alugou um vestido lá de 15 mil reais, chamou um padre da Etiópia para fazer o casamento dela, enfim, gastou uma grana, né? Essas despesas vão gerar, sim, um direito à indenização, né? Ou seja, toda despesa oriunda da proposta, assim, só teve aquela despesa porque houve a proposta. Então, essas despesas serão, sim, ressarcidas e indenizadas. E aí, também, né, no mesmo sentido, a gente está falando de danos materiais, mas se eu, noivo, vejo a noiva, caio fora, não vou na igreja, não aviso ninguém, ou entro com a amante no casamento, o que gera um constrangimento extremamente forte e é sim passível de uma indenização por dano moral. Isso vai depender aí do julgador, que vai observar qual é o caso, né, se cabe ou não cabe. Aí vamos ter elementos essenciais de casamento, ou seja, a vontade, né? Uma vontade livre, inequívoca, espontânea. Temos a idade núbil, ou seja, 16 anos ou mais, caso em que dos 16 aos 18 nós precisaremos ter uma aprovação parental, aprovação dos representantes do menor, ou um suprimento judicial para isso. No sentido aí da vontade, temos que ter aí também o consentimento, ou seja, uma vontade livre, inequívoca, que não pode ser de forma alguma evada de vícios, caso em que aí pode ensejar uma nulidade ou anulabilidade conforme o caso, né? Não pode haver erro, dolo, coação, todos aqueles defeitos da vontade que a gente viu mesmo em negócio jurídico. E, por último, deve haver sim a celebração do casamento, que será realizada na solenidade do cartório. Aí, posteriormente, quando analisarmos os artigos, vamos analisar aí os impedimentos, causas suspensivas, mas o que eu acho muito importante já está falado. Vamos começar a falar um pouquinho dos artigos e aí a gente vai parando conforme a gente vê que fica melhor, igual fizemos em Código do Processo Civil, já que tinha muito artigo, aqui também tem bastante artigo para a gente analisar junto, então é muito importante fazer uma análise bem feita. Primeiro, artigo 1511, começar lá no 1511, o casamento regido aí pela igualdade e comunhão plena de vida. Vou falar bem sinteticamente, não vou ler o artigo, só vou falar as ideias gerais que estão no artigo. Artigo 1512 diz que o casamento é civil e a celebração é gratuita, caso em que, havendo uma justiça gratuita deferida ao nubente, ele pode se habilitar, registrar e tirar sua certidão de casamento de maneira gratuita, não precisa pagar nada. Isso se já houver um pedido de justiça gratuita, ou seja, né, a prova de que aquela parte ali que está casando é hipossuficiente. Artigo 1513 vai falar do princípio da não intervenção, né, por pessoa de direito público ou privado, ou seja, uma empresa ou o governo não pode mexer no teu casamento.
Artigo 1514. Casamento se realiza quando? Quando o homem e a mulher manifestam a vontade deles, aquela vontade lá que a gente já falou, livre, inequívoca, sem erros, e o juiz lá, na hora do casamento, declara eles casados. Artigo 1515 vai tratar do casamento religioso, que é aquele realizado ali na igreja, que para todos os efeitos, como a gente vai ver no 1516, tem todos os efeitos do casamento civil. Ou seja, o casamento religioso tem todos os efeitos que o casamento civil, porém ele deve ser registrado, obviamente, não pode pular a formalidade do casamento, deve ser registrado como se fosse civil. Dentro aí de um prazo de 90 dias, promovido esse registro por qualquer interessado ou pela pessoa que celebrou. Mas, para a gente ter a validade aí do casamento religioso como civil, já deveria haver um processo de habilitação homologado, né? Falando de processo de habilitação, que nós falamos aí em 2 artigos, né? Eu também comecei a ficar meio confuso quando eu li pela primeira vez o processo de habilitação. Então, o processo de habilitação é aquele pelo qual se verifica o atendimento das exigências legais para a celebração do casamento. Então, os noivos vão lá no ofício do registro civil com um monte de documento na mão. Quais são esses documentos? Certidão de nascimento ou documento equivalente, se eles forem menores de 18 anos. Tem que trazer a autorização das pessoas sob cuja dependência eles tiverem, né, os pais, os tutores, ou quem aí for responsável pelo menor, ou um alvará judicial que autorize, né, suprindo aí a falta desse documento. Deve haver também declaração de 2 pessoas maiores, parentes ou não, tanto faz, tio, tia, avó, deve ser 2 pessoas maiores, o código é bem parentes ou não, que atestem conhecer os noivos. Conheço José da Silva e não existe impedimento. Os impedimentos que nós vamos estudar ainda. Deve haver também um memorial, é um documento que consta a declaração do estado civil atual, domicílio, residência dos contraentes e de seus pais. E aí, se ele já foi casado, um dos nubentes, um dos que vão casar, deve trazer uma certidão de óbito do cônjuge falecido, ou seja, meu ex está morto. Ou uma certidão do trânsito em julgado da sentença de anulação do casamento anterior ou a averbação do registro do divórcio, né? Então, se já teve um processo aí de anulação de casamento, eu trago a certidão do trânsito em julgado da sentença, né? Obviamente, para quem não tem muito contato com a parte processual, o trânsito em julgado é quando a sentença se torna irrecorrível, ela se torna imutável, ela vira uma pedra, ela vira uma ordem, a sentença. E também aí trazer a averbação do divórcio, quando o juiz manda lá na sentença, registre-se e sai na sua certidão de casamento a averbação do divórcio. Então, tem que levar essa certidão lá para poder fazer o processo de habilitação. Então, o processo de habilitação, bem sinteticamente, é o ato dos noivos, né, dos pretendentes lá, chegar no cartório com todos esses documentos e habilitar-se para o casamento. Falar, tem tudo aqui, vamos casar? Vamos. Então, esclarecido aí o processo de habilitação, dá para seguir, porque se eu não falar de processo de habilitação, tudo vira uma bagunça. Então, falamos aí do casamento religioso. Artigo 1517, os casamentos de menores, né, conforme eu falei lá da idade núbio, dos 16 aos 18 anos, requer a autorização dos pais ou dos representantes legais. Se os pais não concordarem com o casamento, leva isso até o Poder Judiciário e o juiz vai dizer, vai suprir, vai complementar esse requisito aí que está faltando. Artigo 1518. Se os pais autorizarem aí os filhos a casarem, né, os filhos menores, conforme for o caso aí do 1517, os pais que autorizaram podem sim revogar a autorização até a celebração. Depois da celebração é outros 500. Se não houver um consentimento entre pai, filho, os 2 pais, qualquer pendência que deixe em aberto o requisito aí para casar contra a idade núbio,
será decidido pelo juiz. O juiz vai tentar suprir, vai tentar sanar e também, né, da mesma forma, observado aí que o requisito realmente não pode ser preenchido, o juiz não vai deixar o casar. Menores de 16 anos não podem casar. Isso aí é a teor do artigo 1520. É melhor parar por aqui, porque daqui a pouco vamos falar de impedimentos e causas suspensivas, e é melhor ficar para o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado.